Fala colorados aqui desse canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu vou te trazer mais informações voltadas para o Internacional nessa tarde de terça-feira. O Internacional que treina nessa tarde já avisando o confronto contra o Red Bull Bragantino amanhã, quarta-feira, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada que estava atrasada. Além do Internacional, o Palmeiras também joga com o Ceará. E no dia de ontem o Corinthians acabou perdendo para o São Paulo, como já era esperado, e por causa disso o Internacional, se ganhar o jogo contra o Bragantino atrasado, pode chegar até a quinta colocação e chegar muito perto de Fortaleza, Flamengo e também do próprio Palmeiras. Então o Internacional que precisa focar bastante para esse jogo, porque esse é um dos jogos que podem levar o Internacional para a fase direta da Copa Libertadores para a próxima temporada, e esse é um jogo muito importante que o Inter tem que tratar e está tratando como um jogo muito importante. Só que o Inter vai ter muitos desfalques para essa partida, principalmente no gol, como o Daniel. O Bruno Mendes deve ser também um desfalque na zaga pelo lado direito. O Edenilson é um jogador que vai estar suspenso e também não vai conseguir ajudar o Internacional. E o Matheus Gadolini também se lesionou no Campeonato Sub-20 e o Internacional vai ficar sem centroavantes do banco de reserva. Só vai ter o Yuri Alberto, que aliás o Yuri Alberto que está pendurado com 2 cartões amarelos. Ou seja, se o Yuri tomar mais um cartão, ficaria de fora do jogo contra o final de semana, que é contra o Corinthians. Jogo também no Beira-Rio, jogo muito importante para o Internacional, até porque o Corinthians é adversário direto do Internacional pela disputa da Libertadores, e por causa disso o técnico Diogo Aguirre vai ter um problemão caso o Yuri tome cartão nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas no vídeo de hoje eu vou te trazer todas essas informações sobre lesões do Internacional, jogadores que estão desfalcados e principalmente sobre uma fala do empresário do Yuri Alberto hoje nesta manhã, quando deu uma entrevista para a Rádio Grenal, onde ele deu alguns detalhes sobre essa negociação do Yuri Alberto, o valor do Yuri Alberto e como está o vestiário do Internacional ali com o Yuri Alberto, Edenilson. Ele deu algumas falas também muito importantes, também ficou na bronca com o Internacional e principalmente com o diretor executivo do Internacional, que não quis a contratação do Yuri Alberto. Então todas essas informações tu vai conferir no vídeo de hoje. Mas primeiramente deixa o teu gostei, te inscreva nesse canal. Conseguimos bater a meta de 10 mil inscritos, então peço primeiramente muito obrigado para você que se inscreveu no canal, faz parte agora dessa família de colorados, e agora vamos tentar crescer, daqui a pouco chegar a 15, 20 mil inscritos e continuar crescendo, lembrando que esse canal é 100% de Internacional. Então agora sem mais enrolações, vamos para esse vídeo. E bom, para começar esse vídeo, vamos começar esse vídeo falando, sobre o Matheus Gadolini, jogador de 19 anos de idade, cria das categorias de base do Internacional, é um jogador que está ainda e pertence ainda ao Grêmio Audax, e para adquirir esse jogador, para adquirir o Gadolini, o Internacional terá que pagar cerca de 800 mil reais para o Grêmio Audax. O Inter já informou o clube paulista que irá pagar esse valor ao final do ano, e ele já é tratado como jogador da base do Internacional e talvez até do profissional. Só que acontecia uma notícia muito ruim nesse final de semana. O Inter, quando jogava pelo Sub-20, o Brasileirão Sub-20, agora nesse final de semana, onde o Gadolini ainda fez um gol, vai deixar muito bem claro, o Inter estava perdendo por 1-0 e o Gadolini conseguiu empatar o jogo, e depois o Estevão, que é outro jogador muito bom da base do Internacional, acabou virando o jogo. O Inter acabou ganhando aquele jogo por 2-1. Vou até trazer agora nos próximos vídeos cada vez mais falando da base do Internacional, que eu venho falando que vocês esperem muito pra gente falar da base, e vamos falar da base do Internacional, que agora eu vou sempre trazer um resumão de como tá a base do Internacional, os jogos que o Inter está trazendo, as principais promessas. E o Gadolini acabou tendo uma lesão na costela, Ele, depois do jogo, foi levado para o hospital, fez uns exames e acabou sendo constatado que ele tem uma fissura no tórax. E por causa disso ele vai ficar cerca de fora de 30 dias fora do Internacional, ou seja, ele vai ficar por fora de mais ou menos um mês, talvez volte lá pelo final de novembro e talvez até início de dezembro. E até este momento o Internacional vai ficar sem centroavantes no seu elenco principal, já que o Paulo Guerreiro está fazendo um tratamento lá na Alemanha. Amanhã, no vídeo amanhã de manhã, eu vou te trazer mais o que está acontecendo com o Guerreiro, e principalmente o Inter não tem outro centroavante. Hoje, jogadores da base que podem fazer a função de centroavante, tem o Vinícius Melo, que teve uma fratura no joelho e ainda vai ficar de fora por muito tempo. Tem o Luca, que é um jogador que foi comprado nessa temporada pelo Internacional do Ceará, mas ainda é um jogador muito novo, ainda está fazendo ainda suas partidas iniciais e não está totalmente pronto, ainda está muito verde. E o Internacional não tem outro centroavante. Basicamente o Inter agora só tem o Yuri Alberto, e se ele tomar o cartão amarelo, que alguma hora ele vai tomar porque ele está pendurado, em algum jogo ele vai desfalcar o Internacional, isso é certo, e o Inter não vai ter centroavantes. E aí o técnico Diogo Aguirre vai ter que ou fazer uma improvisação, que pode ser o Caio Vidal, pode ser o Palácios, pode ser o Cuestinha, pode ser o Gustavo Maia,
pode ser o Tyson de falso 9, pode fazer várias opções, mas o certo é que o Inter não vai ter centroavante, e principalmente essa triste notícia do Gattorini, que acabou tendo uma fissura no tórax. Agora falamos sobre o Daniel, que teve uma lesão muito parecida, né? O Internacional que voltou com essa zica, né? Voltou com esse azar de ter várias lesões parecidas. O Daniel, na manhã do sábado, né, quando a gente nem esperava, né, já esperava com o Daniel para esse jogo, ele teve uma fissura na costela, no jogo, no treinamento, né, antes do jogo contra o Palmeiras. O jogo foi no domingo, no sábado de manhã ele teve uma lesão nesse treinamento, foi constatado que ele teria limitações nos movimentos e por causa disso ficou fora daquela partida. Até aquele momento a gente não achava que ia ser nada de preocupante, que agora contra o Red Bull a gente ia conseguir ter o Daniel à disposição. Só que ontem saiu o boletim informativo do Internacional e falou que o Daniel vai, por causa dessa fissura na costela, ele vai ficar ainda de fora, além do Red Bull Bragantino contra o Corinthians, ele deve ficar fora, e na rodada do meio de semana que vem ele também vai ficar fora do Internacional. Então o Daniel vai ficar fora por mais um tempo no Internacional, por uma lesão muito parecida do que a do Matheus tem, né? O Matheus que tem uma fissura no tórax e o Daniel que tem uma fissura na costela, ali bem uma região muito próxima. Então uma lesão basicamente parecida. O Matheus acabou tendo essa lesão lá no jogo contra o Palmeiras, quando teve uma dividida com o zagueiro do Palmeiras, uma dividida muito forte, e por causa disso acabou tendo essa lesão. O Daniel a gente não sabe porque foi no treino de manhã, pode ter tido qualquer coisa para ter aquela lesão, mas não foi informado como que ele exatamente se machucou, ok? Então, o último assunto desse vídeo é falar sobre o empresário do Roberto, né? O André Cury deu uma entrevista para a Rádio Grenal, né? Onde ele deu alguns detalhes de como está o Yuri Alberto. Primeiramente, ele soltou uma insatisfação com o Internacional de o Yuri Alberto não ser o batedor oficial de pênaltis do Internacional, porque se ele fosse o batedor oficial de pênaltis do Internacional, o preço dele iria dobrar. Hoje, o André Cury falou que o preço do Yuri Alberto está na casa dos 20 aos 15 milhões de euros, dos 15 aos 20. Só que se o Internacional tirasse o Edenilson e botasse o Roberto como batedor oficial de pênaltis, esse preço poderia subir, porque normalmente ele iria fazer mais gols, né? Porque vamos pensar, o Edenilson nesse Campeonato Brasileiro já fez cerca de 6 ou 7 gols. Se o Roberto batesse os pênaltis, provavelmente, né, porque o Roberto deve bater bem pênaltis também, o Roberto teria de 6 a 7 gols. Ou seja, teoricamente, o Roberto ia ter nesse Campeonato Brasileiro já 18 gols. Que seria uma meta muito alta, né? Até porque nesse momento estamos na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e com 18 gols seria quase basicamente um gol a cada jogo, né? Óbvio, seria um pouquinho mais, seria quase que uns 130 minutos para marcar do Roberto, mas seria muito perto, seria até a meta muito superior a que o Galhardo fez na última temporada. E por causa disso, o empresário, né, do jogador ficou muito satisfeito com o Internacional manter o Edenilson. E além de tudo isso, ele ficou muito insatisfeito com o antigo executivo do Internacional, o Rodrigo Caetano. Porque, para quem não lembra, né, o Roberto que chegou na temporada passada, quando o André Cury ofereceu esse jogador para o Internacional, o Rodrigo Caetano não quis esse jogador. Falou que o Internacional não tinha interesse, não valia a pena investir nesse jogador, e o Rodrigo Caetano queria ir atrás, sabe de quem? Do Wagner Love. Sim, jogador que hoje nem é mais especulado em nenhum clube do futebol brasileiro. Naquela época o Rodrigo Caetano queria ir atrás do Wagner Love e não queria contratar o Roberto. Só que daí uma pessoa dentro do Internacional que queria muito essa negociação, e foi esse cara que fez ele estar hoje no Internacional, que é o atual presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que naquela época era vice-presidente de futebol do Internacional, bancou aquela contratação e o Internacional acabou, né, digamos que ganhando de graça aquela negociação, já que o Inter até agora não pagou nenhum centavo, porque quem pagou foi o Sonda. E aí o empresário até falou isso, falou que é muito agradecido pelo Alessandro Barcelos e que o Internacional acabou fazendo um grande negócio, porque hoje o Roberto vale cerca de 25 milhões de euros, e naquela época, se a gente tivesse dependido do Rodrigo Caetano, acabou que a gente já tá até com o Wagner Love ou talvez outro jogador, ou talvez ele nem tivesse mais aqui. Mas graças ao presidente, o Internacional hoje está com o Roberto, né? Vai deixar esse elogio, que é sempre bom, né? A gente tem que criticar quando critica, mas também tem que elogiar quando ele faz uma boa atuação. E nessa ele fez uma grande atuação, ok? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se tu gostou, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tu tenha gostado. Então valeu, falou e fui!